Vamos retomar então nossa série no Evangelho de Lucas. Esse mês estaremos todas as quartas em nossa sequência em Lucas. Hoje Lucas capítulo 11, dos versos 13 ou 14 ao 16. Perdão, 14 ao 28. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos do 14 ao 28. Ok? Farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não é encontrado, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele responde: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado por cada querido irmão aqui nesta noite. Obrigado a Deus pela tua bondosa e maravilhosa graça que nos alcançou em Jesus Cristo. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de nos ajuntar aqui como igreja para te bendizer, para te honrar e ouvir do Senhor mediante a tua palavra. Fala conosco, Pai Santo, eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Jesus prossegue, então, na sua vida pública, naquele processo de intenso relacionamento com os discípulos. Ele acabou de ensinar os discípulos a orar, o valor da oração, como deveriam orar. E agora, ele, no momento posterior, ele expulsa um demônio de uma pessoa, de um homem, que o fez ficar mudo. A prova de que aconteceu um milagre aqui nessa circunstância era óbvio. Por quê? Porque aquele homem mudo e seguramente com um testemunho de uma pessoa com viver, modos de vida, com comportamento típico de uma pessoa possuída por demônios, que era naquele contexto, não era nada incomum.
Aquele homem começou, não somente foi liberto, mas começou a falar. Então havia uma evidência clara de que houve um milagre ali. E a multidão estava impressionada. Muitas pessoas estavam admiradas, o que indicava então que eles criam que Jesus havia feito um milagre e a princípio esse milagre Jesus tinha feito mediante o poder de Deus. Mas por outro lado, no meio dessa multidão aí, essas pessoas que vinham seguindo Jesus, uns apenas para perseguir, para se opor, para fazer mal, tentando impedir a obra de Cristo, vida pública de Cristo, simplesmente por não aceitarem Jesus como Messias. E outros seguiam por interesse, outros seguiam de fato porque queriam estar debaixo do discipulado de Cristo, queriam ser ensinados de Cristo, por Cristo e ser discípulos de Cristo. Mas o fato é que haviam pessoas ali que não viam aquele milagre como um ato de quem estava ali agindo da parte ou pelo poder de Deus. As pessoas, de forma geral, eles se admiraram, sim, de que algum milagre ocorreu, mas havia um grupo que acreditava que aquilo ali havia acontecido por parte, atribuindo o poder daquilo a Beelzebu, ou seja, Jesus fez alguma coisa através do poder de Satanás e não de Deus. Havia naquele mesmo grupo de pessoas que estavam espantadas com o que estavam presenciando. Havia um outro grupo dentro deste grupo que olhavam, percebiam também um milagre, mas não estavam dispostos a tomar posição alguma. O grupo daqueles que estavam com pontos de vista ainda não precisos, um grupo de pessoas que não queriam se comprometer diretamente com o que estavam vendo. Interessante que eles não estavam dispostos a reconhecer Jesus como Messias, mas nem estavam dispostos a negá-lo. Um grupo do centrão, os neutros. A questão é que, querendo ou não, essa posição de neutralidade os colocava numa situação de estar sem mesmo se colocar frontalmente a essa questão, estavam entre aqueles que certamente também acusavam Jesus de agir pelo poder de Satanás. Mas parece que eles ainda tinham visto evidências suficientes, talvez até um terceiro grupo no meio desse grupo, que veem que de fato alguma coisa aconteceu, e isso foi sobrenatural, não foi natural, e eles pedem um sinal. Olha, se você nos der um sinal do céu, a gente pode até crer. Então aqui dos versos 17, isso está nos versos 14 a 16. Dos versos 17 até o 23, Jesus vai provar o erro do pensamento dessas pessoas. Jesus vai confirmar, através de alguns exemplos, que a lógica deles é completamente equivocada. Aqui nesses versos 17 a 20, é uma primeira confrontação. Jesus confronta os seus acusadores. E ele diz, que se ele tivesse, ou se ele libertasse um homem do poder de Satanás, na verdade eles diziam isso, que se ele estivesse libertando um homem do poder de Satanás, ele estaria fazendo isso através do poder de alguém que não seria Deus. O fato é, dentro do contexto que Jesus fala aqui nos versos 17 e 18, será mesmo que Satanás faria mal a si mesmo? Será que Satanás expulsaria um demônio de uma pessoa com o próprio poder dele? Satanás daria um tiro no próprio pé? Então por que eles seriam tão tolos a ponto de, aquelas pessoas que acusavam Jesus, de pensar que Jesus estava atacando o reino de Satanás com a aprovação de Satanás? Tolices. Jesus está confrontando as tolices desses que se esforçam para tentar se desviar do fato de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e estava aqui dentro de um contexto muito claro de afirmar que o reino de Deus chegou. Mas eles estavam com suas tolices, e Jesus faz questão de fazer com que eles pensem. No verso 17 e 18 diz que qualquer reino que luta contra si mesmo cai.
E Satanás não lutaria contra si mesmo. Mas Jesus não terminou com eles, mesmo diante de um momento tão de resistência clara, de uma objeção tão clara a essas acusações ilógicas. Jesus continua dizendo que se o poder de expulsar demônios é de Satanás, então com que poder aqueles que estavam acusando Jesus estavam também, ou no caso, com que poder seus acusadores estão expulsando demônios? Porque no capítulo 9, eles estavam, os fariseus e mestres da lei, que estão nesse grupo aí, eles estavam lá expulsando demônios também, no capítulo 9 de Lucas, e muito possivelmente, não temos uma clara evidência disso, mas fazendo isso em nome de Jesus. Jesus diz, olha, se eu estou expulsando demônios por Satanás, por Belzebu, por nome de quem? Em nome de quem vocês estavam expulsando os demônios ainda há pouco? Ou seja, fazendo com que eles parassem e refletissem. E ele ainda vai acrescentar no verso 19, ele fala que se os seus filhos, se eu expulso demônios por Belzebu, por que os expulsam os filhos de vocês? E aqui filho está muito ligado à ideia de discípulos, aqueles que são discípulos de vocês. Por quem eles estão expulsando demônios? Não é também? Se eu estou expulsando por Belzebu, será que eles não estão também? Se vocês estão expulsando em meu nome, não estariam eles também fazendo isso em meu nome? Ou seja, Jesus está colocando eles embaraçados. Está embaraçando a mente daqueles que se opõem e não têm mais argumentos para se opor a Cristo, e mesmo assim insistem. E aqui eu poderia caminhar em outras direções, lá em Mateus capítulo 12, no texto correlato a esse, nós vemos que Jesus atribui este momento aqui a uma blasfêmia contra o Espírito, que é você atribuir a Deus, ou a Cristo Jesus, e Jesus ou Deus tenham agido ou tomado alguma atitude em relação ao agir de Deus, mediante o Espírito de Deus, na vida de alguém ou em alguma circunstância, pelo poder de Satanás. Ali em Mateus 12 nós vemos que Jesus disse que isso é uma forma de você blasfemar contra o Espírito Santo, e como eu falava com o pastor André à tarde, isso sem dúvida qualifica aquela pessoa que entra numa discussão, que eu não vou entrar no mérito hoje, de perda de salvação, alguns que gostam de caminhar nessa direção, de que salvação se perde, mas a pessoa que atribui a Jesus o poder de Satanás nos seus feitos, essa pessoa não é convertida, nunca foi, não é? Porque nós não cremos, obviamente, em perda de salvação. Mas o fato é que até aqui Jesus contra-argumentou com muita paciência. Isso é algo muito bom para nós vermos nessa dinâmica de vida pública de Jesus, no seu relacionamento com pessoas, entre os próprios discípulos bem cabeça dura e bem lentos para aprender. Eu digo até dos 12, não digo nem dos que estavam mais distantes um pouquinho, não. Essa paciência de Jesus se relacionar nesse processo de discipulado, de ensino e de repreensão, de disciplina, isso é algo muito confortador para a gente, porque é assim que Deus age conosco. É assim que Deus faz conosco. Se nós não estivéssemos debaixo de uma paciência divina, as nossas muitas teimosias e elucubrações, como esses homens faziam, só porque eles queriam desmerecer a autoridade de Cristo, para quê? Para não ter que obedecê-lo. Já fizeram isso com o apóstolo Paulo, que obviamente guardado as proporções, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Então Jesus pacientemente, ele contra-argumenta tudo isso para fazê-los pensar. No verso 20. E então, ele parte, no verso 20, para um momento mais objetivo, uma confrontação bem direta. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Isso era um problema para a judeusada. Porque eles queriam continuar no controle das coisas, queriam continuar mandando, não queriam ninguém que dissesse para eles agora o que eles tinham que fazer. Eles tinham um controle religioso e político muito forte. E essa perspectiva que eles tinham de que o Messias viria,
tiraria deles esse controle, porque tanto é que eles tinham expectativa da vida do Messias, mas rejeitaram esse, que é Jesus. Jesus disse, olha, se vocês estão entendendo que é pelo dedo de Deus que eu ajo, então quero lembrar a vocês de algo muito importante. Olha, o reino de Deus chegou. Eu sou o Messias que vocês esperavam. A ideia básica é a seguinte: eu sou o rei que vocês se recusam a obedecer. É isso que esse verso 20 quer dizer na prática. Se vocês estão entendendo, eu sei que vocês estão entendendo. Eu sou o rei que vocês se recusam a obedecer. Aí entra um novo momento, dos versos 20 até o 22, ou mais precisamente o 21 e o 22. Jesus vai mostrar a esses opositores, esses acusadores, não somente que eles estavam errados, em obviamente atribuir a sua autoridade e poder a Satanás. Obviamente Satanás não atacaria Satanás, mas eles estavam errados também por não entenderem que aquele que tem poder para destruir ou vencer Satanás, certamente ele é mais poderoso do que Satanás. Olha os versos 21 e 22, só para a gente lembrar. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Irmãos, ninguém pode tirar as posses, a segurança, o senso de poder de uma outra pessoa, ou de uma pessoa mais poderosa, ou pelo menos uma pessoa forte e poderosa, sem antes dominar essa pessoa. Ninguém tira a armadura de um guerreiro sem que seja mais poderoso do que aquele guerreiro. Ninguém faz isso. Esse homem poderoso, ele deve então ser subjugado. Depois de subjugado, ele deve ser desarmado. E definitivamente impedido de reagir. Então, depois disso, ele será, obviamente, tomado, saqueado e vencido. Nessa analogia aqui, Satanás é o homem forte. Nessa analogia. As suas posses são, então, aquelas pessoas que ele possui. E Jesus é aquele, então, que tem poder maior, que está tirando tudo que ele possui. Então, Jesus faz uma analogia para que esses homens comecem a pensar que eles têm que começar a redirecionar a mentalidade deles no que diz respeito a quem é o mais forte. Eu creio que apenas essa lógica, essa boa lógica, essas evidências, já apontam para Jesus como Messias, e é isso que, mais uma vez, Jesus pacientemente está tentando demonstrar àqueles homens. Aí chega o verso 23. Jesus, mais uma vez, nesse processo discipular, de ensinar pacientemente, ele desafia a incoerência desses opositores. Eu fico, mais uma vez, quero repetir, irmãos, a ênfase que eu estou procurando dar nessa didática de Jesus no seu relacionamento com os seus. E os seus eu coloco os discípulos daqueles dias e nós. A maneira paciente, mas não omissa, de Deus, do Senhor Jesus, interferir no erro, ensinando e, ao mesmo tempo, confrontando fortemente e os fazendo pensar, para que possam agir corretamente. Mais adiante. Aqui no verso 23, então, eles são agora, mais uma vez, desafiados, confrontados. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Irmãos, não só Jesus, ou não só Satanás é inimigo de Jesus, mas também todos aqueles que negam a divindade de Cristo são inimigos, sim, também do Senhor Jesus.
assim como os neutros. E aqui eu vou levar esse pensamento até o fim. Irmãos, que seriedade é esse grupo que fica em cima do muro? Quero, mas não quero, gosto, mas não gosto. Eu acho que fez um sinal, sim, fez um milagre, sim, mas me dá um sinal do céu aí para eu crer. Ah, essa turma é uma turma complicada. Porque acham que essa neutralidade os isenta da justiça de Deus. E como nós lidamos com isso facilmente? Na Bíblia, a neutralidade em relação à pessoa de Cristo é rejeição a Deus. É um perigo. Olha os versos 24 a 26, vamos ler aí para relembrar. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mais uma vez, Jesus deu uma boa apertada na turma aqui no verso 23, dizendo: se vocês não são por mim, vocês são contra. Então escolha o canto. Escolha o canto. E mais uma vez Jesus conta uma história, um fato, ou melhor, ele apresenta um fato real através de uma história. Irmão, se Jesus é mais poderoso que Satanás, obviamente nós podemos concluir que o ser humano não é. Concordam comigo? O ser humano não é. Entrar numa queda de braço com Satanás, vamos perder. Satanás é fera em carne, carne é com ele mesmo. Braço, na força, ele é fera, campeão. Né? Mas o Senhor Jesus é mais poderoso que Satanás, e não nós. O ser humano, então, ele não é capaz, por si mesmo, de resistir a Satanás. Concordam? Naturalmente, nós não faremos isso. Não somos capazes de lidar com Satanás na nossa humanidade apenas. Uma pessoa possuída por um demônio pode, disse Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ser possuído novamente. Não foi isso que a gente viu aqui? Se a pessoa simplesmente for liberta e a casa ficar limpinha, varrida e adornada, a versão revista atualizada, a versão futura há de ser maior do que a que foi outrora. 7 a mais certamente estarão ali habitando aquela casinha limpa. É o que o texto está dizendo. O homem, ele precisa de Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus no poder de Deus que é poderoso para enfrentar e vencer Satanás. Caso contrário, o exemplo que estamos vendo aqui mencionado por Jesus é que uma pessoa que uma vez foi possuída por um demônio, se não ser fruto de uma conversão na sequência, ou na sequência, no caso, a casa fica limpinha, pronta para que Satanás tome ali o seu lugar com toda a força novamente. O único poder que pode manter os demônios fora de uma pessoa é o poder daquele que é capaz de libertar tal pessoa, em primeiro lugar. Concordam comigo? Um fato evidente. Então não é uma pessoa, ou não é uma bênção para uma pessoa, como muitos gostam de dizer. Não é uma bênção uma pessoa ser livre de uma possessão demoníaca se ela não tem a pessoa de Deus através do seu Espírito habitando a sua vida. Isso não é bênção, não. É problema. Porque o verso 26 nos diz que isso a leva para um estado posterior muito pior do que o anterior. À luz do verso 23, aqueles que permanecem nessa neutralidade, eu vou, mas não vou, eu quero, mas não quero, eu gosto, mas não gosto, em relação às coisas espirituais,
esses permanecem, então, numa neutralidade perigosa, muito perigosa. Esses, sem precisar afirmar, fazer afirmações públicas, eles estão negando, sim, a divindade de Cristo. Estão negando Jesus Cristo como Senhor. Estão abrindo mão dos privilégios de serem súditos do Rei, discípulos de Cristo, pecadores redimidos. Ou seja, são contra Cristo, de acordo com o verso 23. E o texto ainda completa no verso 23 que esses neutros, além de sem palavras dizerem isso tudo, eles também são promotores de todo tipo de dissensão. Porque o final do verso 23 diz que eles são potencialmente capazes de espalhar. Não ajuntam nada, eles apenas espalham. Olha que seriedade, olha o perigo da neutralidade. Que perigo. E a gente tem uma tendência, todos nós, com muita facilidade, a gente ir para o muro em relação às coisas espirituais. Finalmente, os versos 27 e 28 nos apresentam uma mulher. Havia uma mulher no meio daquela multidão que estava muito alegre. Ela viu aquilo tudo e ela expressou a sua alegria, vendo os milagres, Jesus ali fazendo o milagre da libertação daquela pessoa ali, daquele homem conhecido pela sua mudez e seguramente por comportamentos que correspondiam a uma pessoa sendo ferida, maltratada por Satanás. Ela expressa toda aquela alegria, reconhecendo sem dúvida o poder e a grandeza de Jesus Cristo. Mas o louvor daquela mulher não foi a Jesus, ou para Jesus. Aquela mulher ali louvou a mãe de Jesus. Ela viu tudo aquilo, ela reconheceu Jesus como algo, ou um ser espetacular, que fez, acredito que ela creu até no poder de Deus, sem dúvida agindo por Jesus. Mas ela diz: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Comparando com a hostilidade de um grupo, com a neutralidade de um outro grupo, essas palavras parecem muito bem-vindas, né? Simpáticas, agradáveis, e de fato são, mas não para Jesus. Pode ser bom para todo mundo, mas não são boas nem para Jesus, nem para aquela mulher que proferiu, nesta ordem, a sua admiração. E Jesus, muito gentilmente, mais uma vez, pacientemente, ele poderia, talvez sendo muito legal, como às vezes a gente prefere, né? Sermos complacentes a ponto de nos omitir diante de desvios, de situações doutrinárias equivocadas, de atitudes não espirituais de pessoas que temos no nosso relacionamento. A gente prefere uma neutralidade em vez de se expor e agir. A gente não precisa, para agir, ser ofensivo. Podemos, no exemplo de Jesus, sermos pacientes e gentis. Mas Jesus não se omitiu, apesar de toda a gentileza dessa mulher. Jesus não permite que as palavras gentis dessa mulher permaneçam simplesmente incontestadas. Foi tão simpática, mas não importa, não foi o suficiente para que essa mulher tenha o que ela precisa, muito mais do que minha simpatia, é o perdão que eu vim trazer e a salvação para aquele que crê em mim. Jesus está totalmente convicto de que não pode deixar passar aquele momento, e sem dúvida, sabemos, não é uma diminuição do papel digníssimo de Maria, que já falamos aqui em Lucas 1, depois tem mais vários relatos, né, sobre a dignidade de Maria. Não está se questionando quanto essa mulher foi abençoada e presenteada por Deus com um privilégio tão grande, mas esta mulher do nosso texto está com foco totalmente errado. Completamente errado. Ela via maior bênção na maternidade do que na obediência a Jesus Cristo.
Ela via maior bênção no fato de Maria ter amamentado este homem tão especial do que no fato desse homem ter vindo morrer por ela. E ela bendiz então o ato da mãe, esquecendo do derradeiro motivo da presença do filho. Como a gente é capaz de fazer isso? Como a gente se desvia facilmente daquilo que é fundamental por coisas importantes até, mas não fundamentais. Como a gente coloca Jesus num local de destaque, mas contanto que eu possa procurá-lo quando eu quero. Jesus diz, não é assim. Nunca será. E não passará desapercebido. Apesar de toda a tua gentileza, não passará desapercebida a sua falta de ordem. Irmãos, a obediência a Jesus, no próprio discipulado de Cristo, na sua vida pública, com os muitos que passaram por ele, é um dos pontos centrais do Evangelho. Um dos elementos fundamentais do seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo, é a decisão de obedecer ao Senhor Jesus. Aí em Lucas 9, no verso 35, o próprio Pai, o Deus Pai, disse isso lá no Monte da Transfiguração. Deus disse, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no, ou seja, obedeçam-no. O próprio Deus ordenou que fosse assim. Jesus não está em busca de simpatizantes, mas em busca de discípulos. Jesus está fazendo discípulos e não eleitores. Infelizmente, vivemos uma época de igreja. De igreja, eu não digo igreja de Mogi Guaçu, de igreja. Onde me parece, transmite a ideia de que não existem mais discípulos de fato, mas pessoas que ficam querendo motivos para votar em Jesus. Parece que Jesus tem que ser o legal e o bacana para todos. E está claro aqui nesse texto que apesar de toda essa postura de simpatia desta mulher, Jesus não permite que isso fique sem correção. Irmãos, o verdadeiro problema para aqueles que rejeitam a Jesus e que atribuíram seu poder a Satanás, Beelzebu, era o fato de não queriam obedecê-lo. Então de alguma forma, eles se esforçaram para comprometer a autoridade de Cristo com algo pesado, porque eles não estavam dispostos a se sujeitar ao reino de Deus e a Jesus Cristo como o Messias. Aquela mulher, ela apenas errou, o erro dela foi porque ela não interpretou o que ela viu corretamente. Ela acabou contemplando apenas os aspectos que não a comprometiam a nível de obediência. É um modelo que ela talvez estivesse tendo dos sacerdotes, dos fariseus e dos mestres da lei daqueles dias. Quantas vezes nós vemos Jesus através das lentes das nossas próprias necessidades e desejos, irmãos? A gente faz isso muito comumente. A gente enxerga até Jesus, como aquela mulher viu. Mas a gente coloca as lentes dos nossos interesses. E a gente acredita realmente que a gente pode moldar Jesus àquilo que nos traz um sentimento religioso ou espiritual de conforto, mas que não me comprometa no que diz respeito a uma obediência irrestrita, incondicional. Obedecê-lo, nos sujeitarmos aos seus mandamentos. Irmãos, nós só teremos a percepção correta do que nós temos visto, do muito que nós temos aprendido, do que nós temos ouvido, do nosso Senhor, da palavra de Deus,
quando nós estivermos realmente dispostos a obedecê-lo. Uma interpretação correta do conhecimento bíblico que nós temos recebido não é uma questão de inteligência. Definitivamente não é. Mas é de arrependimento. E de estarmos realmente dispostos a nos sujeitar aos padrões do reino de Deus, e não aos nossos ou de circunstâncias humanas terrenas que possam, em algum momento, nos trazer algum tipo de conforto. Irmãos, conhecimento bíblico sem obediência não promove arrependimento, muito menos santificação. Não adianta, você pode ser um catedrático na Bíblia, pode dizer que você sabe a Bíblia toda. Temos procurado ministrar, ensinar o máximo que a gente pode, porque a gente sabe que isso é a única forma de nós encontrarmos o vigor espiritual e a resistência espiritual para lidar com o nosso próprio pecado e com o mundo. Mas o conhecimento sem a decisão de obedecer, isso não promove arrependimento, muito menos santificação. É isso que Jesus está dizendo, me enxerguem na perspectiva certa. Eu não vim para fazer colegas, eu vim para fazer discípulos. E os discípulos me obedecem e me seguem. Amém? Fujamos da neutralidade. Neutralidade nos coloca numa posição muito, muito perigosa. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de refletir em verdades espirituais tão importantes. Ajuda-nos, Pai querido, a ter uma vigilância espiritual, para que a neutralidade não seja algo que a gente procura. Devemos procurar a obediência. E lutaremos, teremos muitos problemas. É muito mais fácil ser neutro do que obediente. Mas para a obediência vem a capacitação e o poder do Espírito Santo sobre os teus. Para a neutralidade é só a carne que nos alimenta. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Nós vemos aqui, ó Pai, como o Senhor expressa esse momento junto com os discípulos de ensino paciente, porque somos muito capazes de nos identificar com esta mulher aqui, que admirou o Senhor Jesus, mas não para te obedecer. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a te amar a tal ponto de não negociarmos o teu discipulado sobre nós, nossa obediência para com a tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço muito agradecido, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.